primeira coisa que vocês pensam quando leem essa expressão aí, disciplina eclesiástica? Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Alguém pode sugerir aí alguma coisa? Exclusão. Pesado, né? O que mais? Será que disciplina só é bater nos irmãos, colocar os irmãos em constrangimento? Será que essa é a visão bíblica de disciplina eclesiástica? Infelizmente, essa é a visão de muitos. Muitas pessoas têm essa visão. Vamos disciplinar tal irmão. Quem é da igreja, que tem um convívio de igreja, já tem mais entendimento sobre esse processo e geralmente tende-se a ter a ideia de disciplina sempre como algo ruim. E na verdade não é. E eu vou provar para vocês isso hoje à noite. Então, para que nós possamos entender melhor, vamos observar o que a Bíblia tem a nos ensinar. Então, para a sociedade em que vivemos, este é um assunto extremamente mal interpretado, pois por muito tempo foi mal aplicado. A disciplina eclesiástica é um dos distintivos dos batistas, que tem sido negligenciado por muitos e faz parte, então, da história da igreja cristã. Então, a disciplina sempre fez parte da igreja cristã, desde os primórdios. A disciplina, ela preserva e mantém pura a igreja de Cristo, sendo extremamente importante ser, então, praticada. Ainda hoje, deve ser praticada, visando, então, a pureza da igreja e dos futuros cristãos. Então, a disciplina, ela tem um intuito, ela tem um alvo. E qual é o alvo da disciplina? A pureza da igreja e a organização dela, visando, então, a pureza da igreja e os futuros cristãos, para que os futuros cristãos sejam bem doutrinados e andem em conformidade com a palavra de Deus. Sendo assim, a disciplina eclesiástica é, então, um assunto extenso que requer debruçarmos com afinco nas Sagradas Escrituras, para assim praticarmos com excelência. Meu objetivo hoje aqui com vocês e com essa mensagem é, de forma resumida, apresentar o conceito desta doutrina e, de forma prática, como aplicá-la. E assim, vejamos este conceito e a prática. Para isso, vamos responder algumas perguntas importantes que serão aqui apresentadas a vocês. Vejamos, então, qual a primeira. O que é disciplina eclesiástica? Esse é um assunto, irmãos, confesso a vocês, que é um assunto que devemos tratar com mais amplitude na escola dominical, porque é um assunto que requer a interação com os irmãos, que os irmãos façam perguntas, tirem dúvidas. E um culto noturno, nesse período da noite, geralmente temos convidados, temos visitantes, temos descrentes, que não entendem o contexto da igreja e podem interpretar de forma errada. Mas vamos procurar ser o mais objetivo, o mais claro, para que todos entendam e de forma resumida, é claro. Não temos como aprofundar o conhecimento nessa doutrina, mas certamente desafio os irmãos a colocar isso em prática, a realmente aprofundar o conhecimento sobre disciplina eclesiástica. Então, o que é? A disciplina eclesiástica é o processo de correção e restauração aplicado a uma comunidade cristã. Rapaz, o Carlinho não podia deixar aqui. Muito bem, meu amado. Estava sentindo saudade, ó. Vocês acreditam que ele ia lá para Aracati só levar água para mim lá no altar? É a missão dele, rapaz. É a missão dele. Se ele não levar essa água, ele não fez o trabalho dele. O galardão dele está esperando lá no céu.
Então, a disciplina eclesiástica é o processo de correção e restauração aplicado por uma comunidade cristã diante de pecados públicos ou persistentes de seus membros. Seu objetivo fundamental é conduzir o pecador ao arrependimento, preservar a pureza da igreja e manter um testemunho fiel diante da sociedade. Então, esse aí é o princípio fundamental do que é a disciplina. A disciplina eclesiástica, ela tem como princípio fundamental preservar a pureza da igreja e manter o bom testemunho fiel diante da sociedade. A igreja, ela precisa ser reconhecida lá fora como uma sociedade pura, uma sociedade de pessoas que estão buscando a perfeição. Imagina só vocês visitarem uma igreja que os irmãos não têm convívio entre si, sempre uma rivalidade, sempre uma discordância um com o outro, sempre um falando mal do outro. Você se sentiria bem em um ambiente assim? Acredito que não. Às vezes na nossa própria família, quando acontece algo desse tipo, a gente se sente mal e a gente tenta regularizar aquela situação o quanto antes. Imagina só numa comunidade maior, uma igreja, onde há pessoas com pensamentos variados. É importante termos essa disciplina, para que não vire uma bagunça e cada um siga do seu jeito ou faça do seu jeito. Então, é necessário que haja uma disciplina. Então, disciplina eclesiástica, ela se divide em duas vertentes principais. Vejamos quais são essas vertentes. A primeira delas é a vertente formativa. E o que quer dizer isso, pastor? O ensino contínuo e a pregação, a oração e o discipulado. Esta igreja, desde o dia que ela foi fundada, já tem quantos anos essa igreja? 27 anos. Há 27 anos, ela segue regras, ela segue normas. Vocês sabiam que vocês são batistas regulares? E o que significa batista regular? Aqueles que seguem a regra, que andam segundo a regra. E que regra é essa? A palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, resumidamente, disciplina eclesiástica, ela começa sendo informativa ou formativa, né? Ela nos forma cristãos, ela nos forma cidadãos melhores, ela nos forma pessoas melhores. É a gente conseguir encontrar o melhor de nós. E todos nós temos o nosso melhor. E se soubermos lidar e extrair o melhor de nós, certamente será maravilhoso o nosso convívio. Mas se estivermos sempre aguçando e tirando o pior do que nós temos, por sermos pecadores, mesmo arrependidos, ainda temos o pecado em nós, entendemos que o pior que existe em nós, olha, não tem quem suporte. Não tem quem suporte. Então, é necessário estarmos disciplinados, é necessário estarmos sendo treinados, observarmos dia após dia como temos vivido a fé cristã, como temos andado, se temos andado em conformidade com a palavra de Deus, se estamos levando este nome de cristão com sabedoria. Somos realmente pequenos cristos? Essa, então, é uma pergunta que devemos responder cada um a si mesmo. Então, o Novo Testamento fala sobre disciplina formativa e em incontáveis passagens sobre a busca da santidade e o dever de edificar um ao outro na fé. E aí, 2 Timóteo 4:2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Vocês sabem o que é que significa longanimidade? Imagina uma bomba, mas ela tem um pavio muito longo. E aí, se alguém acender esse pavio, se alguém te fizer uma raiva, vai demorar muito até chegar aquela bomba para explodir.
Então, o cristão ele tem que ser assim, tem que ser longânimo. Ele não pode explodir por qualquer coisa. Não pode ser uma pessoa enraivada, qualquer hora está babando, querendo morder alguém. A gente precisa ter controle sobre nossa vida. E para ter controle, precisa ter disciplina. Então, a disciplina ela foi ensinada por Jesus aos seus discípulos. Nós poderíamos usar aqui o exemplo de Pedro. Quando Jesus ele estava no jardim, prestes a ser preso e passar por todo aquele processo da crucificação, quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro rapidamente puxa da espada e diz: Senhor, é para a gente atacar. Antes de Jesus responder, ele já cortou a orelha de Malco. Agora imagina só, aquele homem era o quê? Pedro era o quê? Pescador. Um pescador era alguém que ao terminar ali a sua pescaria ia vender os peixes. Este homem vendendo peixe, ora, era habilidoso. Se você já for assim numa feira que vende peixe, o camarada pega a tilápia, vira de um lado, em 10 facadas ele já limpou todo aquele peixe. Eu acho que menos que isso, né? Eu estou exagerando aqui. Imagina Pedro, muito habilidoso, quando puxou da espada não deu tempo nem o soldado se defender. A orelha foi bater no chão. Jesus então colou novamente a orelha dele e disse: Pedro, não é chegada a minha hora, então eu preciso segui-los. Não faça nada. E assim seguiu o processo, né? Mas Jesus precisou ali ensinar a Pedro. Não era a hora de atacar. Agora era a hora apenas de esperar que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Cristo. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele está instruindo esse jovem pastor a disciplinar os seus irmãos, disciplinar a igreja, a andar em conformidade com a palavra de Deus. E como é que se disciplina a igreja de forma formativa? É pregando a palavra. Ele diz: prega, insta, quer dizer, aproveita as oportunidades, seja oportuno ou não, esteja sempre ensinando através da palavra de Deus. E é através da palavra que eles vão andar em conformidade com o Senhor. Mas a disciplina, como eu já falei anteriormente, ela tem duas vertentes. A primeira é formativa, a primeira é nos orientar a como devemos seguir, e essa orientação vem por meio da palavra de Deus. E, em segundo lugar, temos a corretiva. Então, quando você fala com teu filho uma vez, 2, 3, e o menino não atende, aí como é que você faz? Você dá um sorvete para ele, é? Você dá assim um pirulito. Toma, meu filho, você é tão teimosinho, toma aqui esse pirulito. É assim? É não, né? A gente vai chamar a atenção. E com relação à fé cristã, a gente não pode dar uma palmada em vocês, bem que eu gostaria, mas nós não podemos, né? Então a gente tem que falar através da palavra, chamando a atenção, e às vezes, como crianças, a gente disciplina os nossos filhos também tirando aquilo que eles gostam. Não é assim? Você não vai bater sempre no seu filho. Teve uma época que, lá em casa, quando um teimava, eu batia nos dois, para ninguém ter inveja. Lá em casa eu não deixei ninguém ter inveja um do outro. Só ela que apanha, pai, eu nunca apanho. Aí eu batia logo nos dois, que era por dois ficar tranquilo. E aí houve uma época que era necessário. Depois a gente foi tirando, isso aqui não, você não vai fazer isso, você vai ficar aqui tanto tempo. Lembro que um castigo que a minha filha tinha uma cadeirinha do castigo. A gente sentava ela na cadeirinha para mandar ela refletir sobre o que ela fez. A gente já não batia mais, dizia: sente lá e reflita no que você fez. Aí a mãe disse: você vai ficar aí 30 minutos. E a bichinha ficou lá sentada e olhava para o relógio, nada do relógio mexer. E o tempo passando e ela olhava para o relógio parado. Eu disse: mãe, já passou a hora? Não, ainda não, olha lá para o relógio. Mãe, o relógio não está mexendo. Aí ela olhou: vixe, acabou a pilha do relógio. A bichinha ia passar o dia todinho lá. A correção ela se faz necessária em alguns momentos. Então, é importante que a gente corrija na medida certa. E qual é essa medida? Medidas disciplinares formais
Então, a disciplina corretiva são medidas disciplinares formais aplicadas quando um membro vive em pecado impenitente e rejeita a admoestação recebida. Então, não é na primeira vez que você comete uma falha junto à igreja ou à comunidade que você já é repreendido de uma forma abrupta, uma forma dura. Não, você é chamado a atenção, você é corrigido, você é ensinado através da palavra, e aí, se isso persistir, vai aumentando a proporção da disciplina. E aí, essa é a disciplina corretiva, que tem o intuito realmente de trazer de volta aquele que está se perdendo pelo caminho. Gálatas 6, do versículo 1, diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejais também tentado. O Novo Testamento ordena e descreve a disciplina corretiva em várias passagens, como, por exemplo, Mateus 18, do 15 ao 20, que foi lido agora há pouco, e a gente vai falar mais dele na frente. Então, não vamos ler esses textos agora, mas são textos que se referem a disciplinas corretivas. Temos aí 1 Coríntios 5, do 1 ao 13, 2 Coríntios 2, 6, 2 Tessalonicenses 3, do 6 a 15. Não vamos ler esses textos, mas você pode marcar aí e posteriormente estar lendo na sua casa. Então, em primeiro lugar, aprendemos aqui sobre o que é disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica é justamente o ensino da palavra de Deus que tem como intuito o nosso crescimento espiritual. A disciplina ela pode ser formativa, é o que acontece todos os domingos aqui com vocês na escola dominical, domingo à noite. Eu não sei se vocês têm essa cultura, mas algumas igrejas evangélicas têm a ideia de culto de doutrina. Já ouviram essa expressão? Para algumas igrejas, culto de doutrina é o dia que o pastor mete a pia nos irmãos. Aquela pregação que é só exortação. O pastor exorta os irmãos. Eita, o pastor hoje bateu com um poste, não tirou nem os fios, está doendo é tudo. O pastor bateu com força. E alguns têm esse pensamento, né? E, na verdade, culto de doutrina é todos os cultos, porque ele está nos formando, nos dando entendimento e sabedoria de como devemos viver a fé cristã. Então, todo culto é de doutrina. Há cultos que a gente fala sobre as doutrinas elementares. E aí nós temos pelo menos 10 doutrinas que a gente estuda com mais afinco, com mais profundidade, que não é o caso hoje. Estamos tratando de uma das, mas ainda não é, digamos assim, um culto de doutrina, mas estamos falando sobre ela. Quais são, então, os casos? Em segundo lugar, quais casos trazem a disciplina? E aqui, então, nós estamos falando não da formativa, mas da corretiva. Quando se faz necessário entrar com uma doutrina ou com uma disciplina corretiva para com o irmão? Quando se faz necessário isso? Vejamos. Quando acontece alguma desordenança. Então, motivos ou casos que causam disciplina corretiva. Desordenança, conduta desordenada. Conduta claramente em dissonância com os mandamentos prescritos na Bíblia e que afeta negativamente o testemunho e a unidade da igreja. Então, quando os irmãos andam fora de ordem. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Eu não sei se você é um desses. E se for, é bom que corrija os seus passos. Você é uma pessoa que geralmente chega atrasado na igreja? A igreja tem um horário para começar, não tem? Tem um horário para terminar também, não tem? Então, se o pastor passar, vocês disciplinam o pastor. Mas
se o crente chega atrasado, e aí? Como é que disciplina o crente? Tem que ensinar, irmão, ó, nós temos um horário para começar. É bom que todos estejam aqui. É de praxe. Perdeu-se esse costume com o decorrer da história, né? Mas era de praxe os crentes chegarem 5 minutos antes, ajoelharem no seu banco, orar a Deus pela programação que iria acontecer naquele momento, aquele culto, consagrando a sua vida a Deus. Senhor, estou aqui na tua presença, na tua casa, cheguei para te adorar, Senhor, fala comigo nesta palavra. E aí essa conexão com Deus se busca chegando a tempo. Mas você chega já correndo, os irmãos cantando louvor, e você lá no portão ainda correndo para chegar. Ainda bem que eu cheguei. Aí o cara já chega cansado, já está desconectado. Até pegar a conexão, já está lá na conclusão da mensagem do pastor. Já perdeu já todo o intuito do momento aqui de cultuar. Nós chegamos primeiro adorando ao Senhor e depois vamos aprender da palavra de Deus. Então, todo esse processo se faz necessário. Então, andar em desordem, eu só citei um caso, mas há outros casos que a gente poderia aprofundar, mas o tempo não nos é permitido. Então, é preciso entender estes casos, para que haja, então, um bom testemunho e unidade na igreja. Em 2 Tessalonicenses 3,6 diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebemos. Então, esses irmãos podem ser da nossa própria igreja, como podem ser também de outras denominações. Às vezes temos amizade com pessoas que congregam em outras igrejas. E aí, como lidar com isso? Tratando sobre doutrina, é muito complicado. Como é que a tua igreja crê sobre isso? A minha igreja crê assim. Não, mas na minha é assim. Rapaz, vamos lá para a minha que é melhor. E aí fica sempre um querendo puxar o outro da igreja. Isso se chama, sabe o quê? Pescar no aquário dos outros. Porque uma vez eu estava na porta da minha casa, eu estava na casa da minha mãe, que era de frente à congregação, que eu era o pastor. E aí chegou um grupo lá religioso, não vou citar o nome, mas vocês sabem, aqueles que saem de domingo com a pasta debaixo do braço. E aí chegaram na porta lá e queria que a minha mãe fosse para a igreja deles. E a minha mãe dizendo: olha, eu sou crente, meu filho é o pastor dessa igreja, eu congrego com ele. Não, mas vamos lá visitar a nossa igreja, que a nossa igreja é boa, a nossa igreja é isso, a nossa igreja é aquilo. Mas, meu senhor, eu já sou crente, olha, eu sou dessa igreja aí. Não, mas ó, igreja não salva, a senhora tem que ir lá para a nossa. E aí, passando aquele constrangimento, até que a minha mãe chamou por mim. Eu estava na sala e disse: meu filho, vem aqui me ajudar. Aí eu fui lá. Esse que foi que houve? Não, que eu estou falando para o senhor que eu sou crente, e aí ele quer porque quer que eu vá para a igreja dele. Ele disse: entre, mãe, entre que eu converso com ele aqui. Diga, irmão, o que é que você quer? Não, é porque eu estava convidando ela para fazer uma visita. E só, meu amigo, deixa eu lhe orientar, né? A senhora já disse que é crente, eu sou o pastor da igreja, a gente congrega aqui na frente, mas essa casa aqui, essa aqui, é tudo descrente. Eu já preguei para eles, nenhum quer ir para a minha igreja, vai lá chamar eles. O certo você ir é na casa do descrente, da pessoa que não quer saber de Jesus, e você vai lá convencer ele, não é tirar os da igreja para a sua, não. Você está fora de ordem, você não está seguindo a regra, não. Então, seja respeitoso. Ela já disse que tem uma igreja, congrega, é uma serva do Senhor, ela já está salva, crendo no Senhor Jesus. O que é que você quer tirar ela da igreja dela? Oriente, vá até outro que não quer saber de Deus, e esses que precisam ouvir. Porque vocês querem pegar o mais fácil, né? Que já está convertido. Vocês vão só doutrinar do jeito que vocês querem. Mas aqui não. Segue o teu caminho. E ele seguiu, graças a Deus. Mas a gente não deve nem receber essas pessoas em casa. Quando bater na sua porta lá, você agradece. Ó, já sou crente, graças a Deus. Vá no vizinho ali, não é crente não, aquele lá, ó, do outro lado ali, ó. Eu já preguei para ele, mas ele não quis. Vai lá você, ver se você consegue. É o seu papel. Mas eu já fiz o meu. Segue o teu caminho. Outro caso que pode levar à disciplina corretiva é a contenciosidade, que causam divisão na igreja. Sabe aqueles casos de pessoas que estão na igreja, parece que vieram assim, mandados pelo inimigo, só para encontrar erro e falha dentro da igreja? Agora me diga,
Qual é a igreja que você encontra que não tem erro nem falha? Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Aqui está reunido um monte de pecador. E se a gente escavar em cada um aqui, vai achar. E eu sou o primeiro. Todos nós temos pecado, irmãos. Todos. Devemos entender isso. E você é uma pessoa que está sempre insatisfeita e causando contenda dentro da igreja, tenha muito cuidado. A igreja não é um lugar de contenda, é um lugar de paz. Talvez você esteja no lugar errado. Eu conheci uma senhora que congregou comigo há muito tempo atrás, e ela pendia muito para o pentecostalismo. E eu achava assim, como é que ela se encaixava no nosso grupo batista regular, que é muito tradicional. Esse irmã, a senhora se sente bem aqui? Ah, irmão, eu tenho uma missão. Que missão é essa, irmão? A minha missão é botar fogo nessa igreja. Essa igreja vai pegar fogo, irmão. Isso, minha irmã, deixa eu lhe dar um aviso. Os batistas já são conhecidos por batizar, que é mergulhar, certo? Só já viu madeira molhada pegar fogo? Olha, vá procurar outro caminho, que aqui a senhora não vai botar fogo não, irmão. A gente está tudo molhado, é tudo molhado aqui, ó, não pega fogo de jeito nenhum. Irmã, cada um tem o seu chamado. Se a senhora se sentir bem numa igreja pentecostal, louvado seja Deus e adore o Senhor lá com toda alegria. Mas aqui nós adoramos de uma forma diferente. Aprendemos assim, adoramos porque gostamos desta forma, é uma forma que entendemos que ela é bíblica, e louvado seja Deus por isso. Nada contra as outras denominações, eu não estou aqui criticando denominação nenhuma, mas entenda que se você não tem essa vertente batista, às vezes fica difícil de se encaixar. Aí, em vez de se encaixar, você fica tentando criar contenda. Ah, para essa igreja aqui seria melhor se a gente botasse fogo nela. Essa igreja seria melhor se a gente desse uns pulinhos. Essa igreja seria melhor se a gente batesse palma. E aí cada um tem sua opinião. E igreja, ela tem sua tradição. Ela tem a sua vertente de fé, de forma de cultuar a Deus. A gente tem que respeitar isso, principalmente quem está chegando. Eu não posso chegar uma igreja que tem 27 anos, uma igreja que tem 27 anos e eu querer mudar a igreja. Não, pai. Lá na outra igreja que eu estava era melhor. Uma vez um colega estava conversando com um contencioso e ele dizia assim, rapaz, essa igreja aqui seria melhor se fosse assim, porque a igreja que eu era antes, lá fazia assim, era bom demais. E tudo ele tinha esse negócio. A igreja que eu vim, da igreja de onde eu vim, lá era melhor, porque era assim, assim, assim. E aí o que é que acontece? O meu colega disse assim, rapaz, se a tua igreja era tão boa, pois volta para lá, irmão. E me dá um endereço que eu quero ir para lá também. Porque você só encontra defeito aqui, só encontra falha. E o tendencioso é assim, o contencioso, né? Ele está sempre fazendo contenda, sempre tentando encontrar falha, erro, defeito. Isso é mal, isso deve ser corrigido, isso não deve ser levado adiante em uma igreja de Cristo. Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Então, a orientação que Paulo dá aí aos romanos é que se afastem dessas pessoas que andam procurando contendas dentro da igreja. Outro caso que também deve ser tratado com correção são os pecados morais. Tais pecados como incesto, imoralidade, cobiça, idolatria, linguagem imprópria, embriaguez, roubo e ociosos. Então, situações como essa devem ser também tratadas com disciplina, deve ser chamada a atenção da pessoa. Essa pessoa deve ser acompanhada, deve ser orientada biblicamente. Sabe, um grande problema quando a gente fala de disciplina, muitas vezes as pessoas pensam no castigo. Vamos castigar fulano, vamos disciplinar o irmão. Tira todos os cargos dele, pronto, resolveu. Não, não é assim que resolve. Tem que chamar o irmão, tem que acompanhar o irmão. Qual é o propósito da disciplina? É ganhar o irmão. Se a gente não ganhar o irmão, não fez nada.
esse irmão vai causar problema em outra denominação que ele for. Então a gente tem que tratar os nossos. Tem pastor que é assim, né? Quando tem um problema na igreja e aquele irmão causa problema, ele diz: ô irmão, a gente está abrindo uma congregação acolá, e eu senti de Deus, irmão, que os irmãos têm um chamado para o irmão ir lá para a congregação e sair daqui, sabe? Às vezes acontece isso, irmão. As pessoas que estão dentro da igreja causando contenda, querem colocar eles para longe e empurram para o ministério. Quantos são mandados para o seminário? Que, ô Jesus, chega lá no seminário, um bocado de rebelde. Não eram disciplinados na igreja e chega lá no seminário querendo saber mais do que os professores. Não tendo humildade, não tendo disposição para servir. Essas pessoas não prestam para o ministério. Não prestam nem para servir na igreja, quanto mais no ministério. Devem ser tratadas na igreja. Devem ser tratadas com proximidade. Então, 1 Coríntios 5,11, mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo ser irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com esses tal, nem ainda com mais. Olha só, disciplina aí é séria, né? A gente deve ter muito cuidado com quem estamos andando. Como diz aquele ditado, diga-me com quem anda e eu te direi quem tu és. O verso bíblico nos orienta que devemos tomar este cuidado. E por último aqui as heresias, no que diz respeito aos fundamentos da fé e diferenças importantes de interpretação bíblica. 1 Pedro 2,1, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, uma coisa muito séria é a doutrina da igreja. O que rege a igreja, como a igreja ela foi fundamentada, que é na palavra de Deus e as doutrinas que nós seguimos. E é muito comum acontecer discordância, porque a pessoa está estudando na internet, porque a pessoa lê um livro, e aí abriu a mente. Ah, pastor, eu abri minha mente, não é assim como o senhor ensina, não. Alguns tempos atrás, acho que 2 anos atrás, aconteceu isso na igreja que eu congrego. Umas jovens chegaram que estavam estudando na internet, esses pastores da internet aí que está cheio de mestres da internet, e aí eles ensinando uma doutrina diferente da nossa, e elas chegaram me confrontando. Pastor, o senhor está errado. E aí quando eu pregava, elas ficavam balançando a cabeça, apontando para a Bíblia, dizendo que eu estava pregando errado. E aí eu fui confrontar. Disse: irmã, me diga, onde é que está o erro aqui? Não, porque nós estamos estudando com o pastor fulano na internet, e o pastor disse que é assim. Isso é mesmo, irmão. E quem é esse pastor? Irmã, me diga uma coisa, naquele tempo lá que a irmã estava passando necessidade, dificuldade, um namoro que não deu certo, você veio chorando aqui na minha casa, eu lhe recebi, eu lhe orientei, eu trouxe paz ao seu coração. A senhora lembra disso? Lembro. Quando a senhora passar por uma situação parecida, espero que não passe mais, mas quando passar, será que esse pastor lá da internet, ele vai lhe acompanhar, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe orientar? Não. Irmã, então deixa de ouvir esse homem, não tem nada para lhe ensinar, não. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos fazer um estudo bíblico. Esse assunto, a senhora tem dúvidas sobre esse assunto? Eu tenho o maior prazer em sentar com você e estudar esse assunto. Agora vamos estudar, aprofundar mesmo na palavra de Deus. Não tenho tempo, eu não posso. Então a irmã não quer aprender. A senhora está confrontando diante de uma pregação que a senhora assistiu de um pastor. E eu estou aqui com você 24 horas, já estou há 7 anos aqui pregando o evangelho para vocês, e você não confia em mim, não confia na palavra que eu estou trazendo a você? Isso é terrível, isso, né? E aí aconteceu que ela saiu da igreja, ela se casou com um rapaz e saiu para vir morar em Fortaleza e não pôde mais continuar conosco lá. Mas foi muito difícil, sabe? Era um assunto, eu não vou entrar no assunto aqui, mas era um assunto delicado, irmãos, que fala sobre questões eternas. E ela cria que o céu era aqui na terra
e que eu tinha que pregar sobre isso, tinha que falar sobre isso. Esse irmão, não concordo com isso. Eu creio num céu eterno, onde Deus virá e nos conduzirá a um novo céu e nova terra. A nova Jerusalém, onde habitará a igreja do Senhor. Eu creio nisso, eu prego isso, é isso que eu vejo nas Sagradas Escrituras. Mas ela não concordava. Então, heresias que aos poucos se chegam em nosso meio, e se nós não cortarmos o quanto antes, nós não confrontarmos, nós não ensinarmos o que é certo, isso certamente vai tomar conta da igreja e vai criar as pessoas cheias de dúvidas, cheias de problemas e não servindo ao Senhor com total integridade, porque creem diferente e querem, muitas vezes, mudar a igreja. E aí isso não vai acontecer, porque a nossa igreja já tem uma doutrina e tem um padrão que nós seguimos, né? Vamos para terceiro lugar, como aplicar a disciplina. Então aprendemos hoje o que é disciplina. Disciplina é uma forma de edificar os irmãos. A disciplina, ela pode ser dada por algumas situações, sejam elas doutrinárias, sejam elas prática, ou uma forma imoral de viver, deve ser corrigido. E como se aplica essa disciplina? Vamos tratar agora. Mateus 18, do 15 ao 17, aquele texto que nós lemos aqui no início. Vamos aí nos referir a ele agora. Abra, por favor, sua Bíblia. Mateus 18, do 15 a 17. Então, Mateus 18, do 15 a 17, Jesus nos oferece os passos para a disciplina eclesiástica, focando na privacidade, na restauração e na reconciliação. O processo deve ser feito com amor e de forma progressiva. O texto, então, vamos ler no decorrer aqui dos passos. Vejamos o primeiro passo. O primeiro passo é o confronto particular. Verso 15... Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Vamos aqui numa situação, vamos colocar um caso. Digamos que você ouviu falar que o irmão fulano tinha falado mal de você. Rapaz, o irmão fulano falou mal de mim. Você vai até esse irmão e confrontar esse irmão. Irmão, posso falar com você? Irmão, você sabe que eu te amo, irmão? Oh, irmão, que bom, né, irmã? Eu te amo, irmã. Irmã, eu ouvi falar isso. Tem algum fundo de verdade nisso? Ah, irmã, eu falei assim, porque eu não concordei com tal coisa. Ô, irmão, mas como é que a gente pode resolver esse caso? Olha, eu não sou essa pessoa que você está afirmando. Se eu falei isso, foi por esse motivo, esse motivo, esse motivo. Ah, foi por isso, então está tudo bem. E resolve a situação. Mas, ao contrário disso, qual é a prática que acontece na igreja? Rapaz, irmão fulano falou mal de tu e foi. E rapaz, como é que pode? E ela que é assim. Aí começa a picuinha, um falando mal do outro. E a conversa vai se espalhando e nunca se resolve. Quando dá fé, está duas inimigas dentro da igreja. Quando é aquele momento de compartilhar, vamos pegar na mão dos irmãos. Aí, aperte a mão do seu irmão. Aí vê o irmão lá e dê um sorriso para ele, vira as costas para ele, né? Porque não quer ver o irmão, está com raiva do irmão. Para que isso? Você é crente, você é um servo de Deus. Vai até o teu irmão e ganhe o teu irmão. Abraça ele e diz, irmão, eu te amo, irmão. Me perdoe se eu fiz alguma coisa. E entenda, se você fez, corrija o seu erro. Ô, meu irmão, me perdoe, eu falei mal de você. Mas não foi porque eu quis, foi uma displicência, foi um erro meu. Eu errei, me perdoa. Palavra mágica, palavra maravilhosa que deve ser dita e propagada. Então, nós temos aqui nesse verso a ação. Que ação é essa? Fale com a pessoa individualmente.
Essa é a primeira ação que deve ser tomada. Segundo, o foco. Expor o erro em secreto. Não é para sair fofocando do irmão, não. Aconteceu o erro, vai até o irmão e resolve. Depois, se ele ouvir, ganhou o teu irmão. Já resolveu a situação. Às vezes não precisa nem o pastor saber. Conta-se a história que um certo cidadão, ele estava passando na rua, e aí ele viu um irmão da igreja passando no carro, um irmão casado com uma jovem. E aí ele ficou olhando, foi para trás do poste, ficou assim atrás do poste. Disse, olha, rapaz, vai entrar no motel. Olha lá. Vixe, rapaz, espera aí. Pegou aqui rapidamente o celular, começou a gravar. E entrou no motel. Eita, vou dizer para o pastor agora. Saiu correndo, foi para a casa do pastor. Pastor, o que foi, meu irmão? Pastor, o senhor não acredita o que foi que eu vi, pastor. O senhor precisa ver agora, pastor. O que foi, irmão? Olha aqui, pastor. Mostrou no celular. O irmão fulano entrando com a jovem lá no motel, pastor. O pastor começou a chorar. Ele ficou constrangido e disse, ô pastor, não sabia que o senhor gostava tanto desse irmão. Disse, não, irmão, estou chorando por você. Teve a oportunidade de impedir o irmão cair no pecado. O irmão fez o quê? Gravou. Por que o irmão não pulou na frente do carro? Ei, tu vai para onde, homem? Sai daí, sai desse imprensado. Tu tá indo para a boca do diabo, sai daí. Tu perdeu a oportunidade de salvar um irmão. Está disciplinado você e ele. Venha para cá. Sente aqui, vamos conversar. É assim que deve acontecer. Aquele irmão perdeu a oportunidade de ganhar o seu irmão. Em segundo lugar, o confronto testemunhal. Se, porém, verso 16, não te ouvir aquele que pecou contra ti, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Aconteceu um problema entre você e outro irmão, você foi até ele, ele não quis te ouvir, não, estou com raiva, não quero te ouvir. Você chama mais 2 irmãos. Irmão, vamos me ajudar a falar com o irmão. Eu não quero estar assim com ele, em inimizade, eu quero estar bem com o irmão. Leva os colegas para falar com ele. Ó, irmão, o irmão está arrependido, aconteceu isso, ele quer reconciliar, vamos resolver a situação. E aí, ganha o teu irmão para Cristo. Essa é a proposta. E aí temos então a ação. Leve mais de 2 pessoas com você. O foco, confirmar o fato e o testemunho que você está arrependido ou que você quer pedir perdão a ele. O objetivo, estabelecer toda a palavra pelo depoimento deles. Pelo depoimento das 2 testemunhas de que você realmente está arrependido ou de que você realmente quer ter paz com aquele irmão. E aí se resolve o caso. Veja que é simplificado. Veja que a tentativa aqui sempre é de salvar. A tentativa assim, sempre é de reconciliar. E nunca de excluir, nunca de afastar. É um processo. Primeiro só você e ele, depois você e 2 testemunhas e ele. E agora vamos para o terceiro. O confronto público. E se ele não vos atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse aqui é um ponto, irmãos, que eu amo essa passagem e eu amo principalmente esse versículo. Lamentavelmente, ela é muito mal interpretada por muitos pastores. O que geralmente as igrejas fazem? O irmão é repreendido, comete um erro. Não passa pelos 2 primeiros passos. Geralmente acontece o quê? Já traz para a igreja. Igreja, o irmão foi pego embriagado. Vamos disciplinar o irmão. Não tratou, não procurou o irmão, não tentou resolver aquela situação antes. Já traz direto para a igreja. E aí há o constrangimento do irmão na frente da igreja. E às vezes o irmão diz, não me arrependo não, fiz mesmo. E faço de novo. Quero ver o que é que me segura. E aí, vai alguém segurar esse camarada? Não vai. Não vai resolver assim. Esse confronto, às vezes, ele é necessário, mas tem que passar pelo processo anterior. Se ele não passou, não vai corrigir através desse aqui agora. Aí, o que é que acontece?
Ah, ele não quer ouvir a igreja? Então expulsa ele da igreja. Exclui da membresia. Pronto, resolveu o problema. Resolveu? O irmão vai parar de beber? O irmão vai parar de trair a esposa? Se expulsar ele da igreja, vai resolver esse problema? Não, irmão. Também não. A gente precisa tratar o irmão. Lembra que disciplinar é ensinar. Se eu não ensinar e ele não entender que ele está errado, aquele problema nunca vai ser resolvido. Eu tenho que confrontá-lo, eu tenho que amar. E aí chega o ponto, como ele diz aqui, considere como gentil e publicano. Essa consideração como gentil e publicano, Jesus Cristo está falando que era como ele considerava os gentios e publicanos, ou como os fariseus consideravam gentios e publicanos? Quem é que está falando aqui? É Jesus ou é os fariseus? Jesus. Se é Jesus, ele está falando para quem? Para os fariseus. E como é que os fariseus tratavam gentio e publicano? Como inimigo. Para eles, gentio e publicano era uma raça miserável que merecia o inferno. Era assim que os religiosos tratavam as pessoas que não eram judeus. É um gentio, é um publicano, não merece a salvação. Só que a passagem, quem está ensinando é Jesus, e ele está dizendo que deve ser tratado como gentio e publicano, aquele irmão em pecado, que não aceitou a priori a disciplina, como Jesus tratava os gentios e publicanos. E como era que Jesus tratava? Com amor. E com amor quer dizer o quê? Que Jesus vai abandonar aquela pessoa? Que quando ele passar na rua e ver aquela pessoa, ele vai virar para outra calçada, passar bem longe? Irmão, trate como gentil e publicano, passe na outra calçada, nem olhe para a cara dele. Tem igreja que orienta assim os membros. Saiu da nossa igreja, nem olhe para a cara daquela pessoa. Eu fui pastorear uma igreja, não vou falar o nome não, mas quem é de lá vai saber, né? Está sendo gravado, é? Corta essa parte aí. Brincadeira, irmão. Mas eu fui para uma igreja que, antes de eu ir pastorear essa igreja, passou um pastor lá. E esse pastor causou uma divisão na igreja. Ele, na verdade, apoiou um grupo da igreja que já queria uma divisão. E aí acontece que os que saíram eram um grupo maior e se dividiram em várias outras igrejas e ficou um grupo menor, e o grupo menor botou o pastor para fora. Esse pastor só passou 3 meses na igreja e causou esse caos na igreja. Aí eu fui convidado para pastorear essa igreja e peguei essa bênção. Uma igreja extremamente ferida. Uma igreja que estava com muitas mágoas. A primeira coisa que aquela igreja disse: pastor, os irmãos que saíram daqui, o senhor não pode falar com nenhum. Eu disse: oxe, eu não tenho nenhum problema com ele, não. Quem tem é vocês, quem tem que ser tratado é vocês. Eu estou chegando agora, não sei nem quem é. São irmão em Cristo? Eu vou tratar como irmão em Cristo. Se for descrente, eu vou tratar como descrente, com amor, e trazer eles para Cristo. E aí aconteceu que uma vez eu estava num congresso lá de igrejas, e alguns irmãos vieram me cumprimentar, que fazia pouco tempo eu tinha chegado na igreja, que tinham saído da igreja. Esses irmãos tinham saído e chegaram até mim para me cumprimentar. Ah, o senhor é o novo pastor da igreja tal? Eu disse: estou pastoreando lá. Ah, pastor, já fui de lá e tal. E abriu aquela conversa de felicitação. Oh, que bom que tem um pastor novo que vai levar adiante aquele trabalho e tal. Quando aqueles irmãos se afastaram, chegaram os irmãos da igreja, parecia assim uns gavião. O que foi, pastor? O que foi que ele falou para o senhor? Me diga agora, pastor. Eu disse: calma, irmão, ele estava me dando boas-vindas. Eu não sou dessa cidade, eles estão me cumprimentando, dizendo que é uma alegria estar me recebendo ali, que Deus me abençoasse a igreja. Aí foi isso que eles falaram? Foi, irmão. Ah, eu pensei que fosse outra coisa. Irmão, é triste nessa situação, né? Então deve ser tratado, o problema deve ser tratado. Expulsar não resolve o problema. Há casos que se faz necessário acontecer a exclusão, mas só depois de passar por todo o processo, tentativas de abraçar aquele irmão, de realmente ele se tornar parte daquele corpo. Então a reação: relate o problema para a liderança ou a comunidade, envolve o corpo da igreja no apelo do arrependimento, e o objetivo disso é o quê? Trazer o peso espiritual da comunidade para restaurar o faltoso.
Então o irmão não quer se arrepender. Olha só, o seu caso vai ser levado para a igreja. O irmão quer que seja levado à igreja. A gente está tentando resolver aqui entre nós. Vocês que decidem. Pronto, levamos para a igreja. O peso da igreja, a responsabilidade. E aquele irmão vai, não, pai, não quero me constranger lá na frente. Vai citar meu pecado. Não, não quero isso não. Vamos resolver logo aqui. Com certeza isso vai ser mais favorável para a restauração daquele irmão. E por último, qual é o resultado da disciplina? O resultado da disciplina. O resultado da disciplina eclesiástica varia conforme a resposta do indivíduo e tem como foco o bem espiritual de todos. Aqui estão 3 possíveis resultados práticos do processo. O primeiro, arrependimento e restauração. O ganho do irmão. O pecador reconhece o erro e muda de atitude. Perdão pleno. A igreja e a liderança perdoa o indivíduo. Reintegração. A pessoa torna a comunhão total e aos ministérios. Em algumas situações de disciplina, o irmão é convidado a deixar os cargos de liderança. Se ele é um líder da igreja, ele é convidado a deixar os cargos por um tempo, até ele passar pelo processo de tratamento, de ensino. Depois ele pode ser restaurado os seus cargos, mas se faz necessário, sim, ele sair da liderança. Em segundo, afastamento e disciplina pública. Exclusão, o indivíduo se recusa ao arrependimento após todos os passos, a perda de privilégios, afastamento da ceia e de cargos de liderança. Por que afastamento da ceia? Vocês têm ideia? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós estamos preservando o irmão. Irmão, você está com um problema sério que precisa ser tratado. Enquanto o irmão não aceitar a disciplina, o irmão não pode tomar a ceia. Mas se ele aceitar a disciplina, se ele passar pelo processo, ele pode tomar? Pode. Certo? Assim que ele foi corrigido, ele disse, não, eu realmente errei, eu pequei, eu aceito. O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer, meus irmãos? E aí, diante dessa orientação, ele continua normal tomando a ceia, porque ele aceitou a disciplina. Ele se autoexaminou e viu que estava errado, se arrependeu. Então, mudança de status. Tratado temporariamente como alguém que precisa de conversão, se caso ele não aceitasse, né? E a proteção e pureza da igreja. Então, a disciplina ela se faz necessária porque ela traz proteção e pureza para a igreja. Uma igreja que tem casos de pecado terríveis e não são tratados. Como é que o pessoal lá de fora vê uma igreja dessa? Aquela igreja lá só tem desmantelado. Aquela igreja lá, rapaz, eu conheço um bocado de caso lá, o pessoal fazendo coisa errada lá. Aquilo lá é lugar de crente, é lugar de santo? Aquilo lá não. Então a igreja ela deve preservar o seu testemunho. Então quando agimos com disciplina, estamos trazendo um bom testemunho para a igreja. E a igreja ser vista na sociedade como um local realmente de pessoas que estão sendo transformadas, moldadas, mudadas. E não uma reunião de pessoas que estão vivendo em pecado e lá vão só cantar músicas e ouvir um pastor falar anedotas, né? 1 Coríntios 11, 28, o texto que eu citei há pouco, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A disciplina ela se faz necessária, porque se não houver disciplina, diz aqui o texto, que é o motivo pelo qual há entre nós pessoas fracas na fé, pessoas doentes e pessoas que estão dormindo. E essa palavra dormir aí é morte. Pessoas que estão morrendo em pecado dentro da igreja.
Então elas precisam ser tratadas para que isso não aconteça. Deus muitas vezes tira uma pessoa do nosso meio, abrevia os seus dias, porque ele estava vivendo em pecado. Era um servo de Deus, mas estava cometendo pecados. E Deus tira para quê? Para que ele não seja condenado com o mundo. Antes que ele seja condenado com o mundo, Deus poupa tirando a vida dele. Ah, morreu tão cedo. Por que será? Talvez não estava seguindo as regras, as normas, vivendo de forma, de uma conduta que honrasse e glorificasse o nome do Senhor. Então se faz necessário, irmãos, andarmos em disciplina, andarmos diante do ensino da palavra de Deus. Diz que o pastor saiu para evangelizar com um grupo de irmãos lá no Rio Grande do Sul. É muito frio, né? Eu pastoreei 1 ano lá. Muito frio, chega um período lá do ano que é gelado. Eu peguei lá 8 graus, muito frio. E aí esse pastor saiu para evangelizar com mais 2 diáconos. Rapaz, era um frio tão grande, eles esfregando a mão assim para ver se aquecia. Aí o pastor teve uma ideia, entrou num bar, aí disse assim, me dê 3 doses. Aí o camarada do bar foi lá e botou 3 doses. Rapaz, os irmãos que estavam com o pastor, não esperaram o pastor nem orar. Pegaram a dose deles e tomaram de uma vez. O pastor olhou para eles assim, me deu um prato, garçom. Derramou a dose no prato, acendeu um fósforo e acendeu o fogo na bebida, né? Só para esquentar as mãos. Irmãos, chegando lá na igreja nós vamos conversar, viu? Vocês estão precisando aprender muita coisa. Vão ser disciplinados. Os camaradas não tinham orientação direito, né? Não estavam sabendo o que é que deveria fazer. Então, cuidado com a vida cristã, cuidado com o que você tem feito, como você tem buscado a presença de Deus e vivido a fé cristã. Concluindo então. A disciplina eclesiástica é uma forma de Deus nos ensinar a disciplina eclesiástica é a forma de Deus nos ensinar que tomar a sua cruz é comprometimento, é busca pela perfeição. Por meio da disciplina, seremos mais parecidos com Deus. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, é através da disciplina, do ensino da palavra de Deus, que nós nos parecemos mais com Cristo. Lembra daquela música? Eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. As pessoas devem ver Cristo em nós. Ao olhar para nós, eu te vejo algo tão diferente em ti, é um brilho no olhar, tuas palavras. Tu é uma pessoa tão alegre, tão feliz, é tão maravilhoso conversar contigo. Ele está vendo Cristo em nós. É a luz do Senhor brilhando em sua face. É através da disciplina que alcançamos a maturidade e teremos reconhecimento como filhos de Deus e não bastardos. Deuteronômio 8,5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim também disciplina o Senhor teu Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, o Senhor nos disciplina. E como filhos desta igreja, é papel desta igreja disciplinar os seus membros. Com o ensino da palavra, com a correção, com a admoestação, com amor e longanimidade. Tá certo? Então, faça valer esta doutrina na vida de vocês. A primeiro de tudo, se autoavalie, examine-se a si mesmo. Para que outras pessoas não precisam te disciplinar, seja você o seu disciplinador. Eu estou me corrigindo. Eu estou buscando fazer isso para mudar as minhas atitudes. Eu louvo a Deus, irmãos, assim como todos nós, né, temos erros. Eu louvo a Deus quando eu falho, eu erro em algum momento da vida, e alguém chega para mim e diz, olha,
isso aqui que você fez foi errado. E eu agradeço. Eu digo muito obrigado, porque eu sei que aquela pessoa me ama e aquela pessoa quer o melhor para mim. Então eu agradeço de todo o coração, muito obrigado. Uma vez no trabalho, eu era novo convertido, e eu estava tomando algumas atitudes que não condiziam com a minha fé. E uma pessoa chegou, que trabalhava comigo, que não era crente, e disse: irmão, olha, você não devia falar isso não, irmão. Você não disse que é crente? Como é que você está falando isso? Naquela hora, irmão, caiu assim como, sabe, uma pedrada lá do céu. Deus está dizendo: ei, menino, o que é que tu está fazendo aí? Olha a besteira que tu está fazendo. E eu olhei para ele, bem nos olhos dele, e disse: meu irmão, meu querido, meu colega, muito obrigado pelo que você falou. A partir de hoje, eu vou corrigir essa minha atitude. Você não vai ver mais eu praticando tal coisa. Muito obrigado, você me ajudou muito. Os anos se passaram. Acho que mais de 8 anos depois, eu encontrei com esse camarada que me corrigiu. E eu estava no cemitério do Bom Jardim, dia 2 de novembro, entregando folheto, evangelizando as pessoas lá. E de longe eu ouvi um grito: Sibério! Eu disse: meu Deus do céu, será que o Senhor veio me buscar? Olhei para dentro do cemitério, se era alguma alma que estava me chamando, né? Não era não. Aí eu vi ele de braço aberto, assim, ó, correndo a minha direção. Eu disse: oh, rapaz, você é aqui, tanto tempo que a gente não se vê. Rapaz, ele me abraçou assim com tanta força e disse: olha, o que eu mais pedi a Deus era ter a oportunidade de ver você de novo. Eu disse: mas por quê? Porque você falou tanto de Cristo para mim. E eu ouvi aquelas palavras e guardei no coração. E um dia, com a minha família, eu fui a uma igreja e lá eu ouvi a pregação do Evangelho. E tudo aquilo que você falava para mim veio à tona, veio na minha mente. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. E já se passaram 5 anos que eu estou na igreja, servindo a Deus. E você foi a primeira pessoa que falou de Cristo para mim. Irmãos, aquilo foi um momento muito alegre. Eu estou chorando de emoção porque eu sou mole mesmo, eu sou manteiga derretida. E eu me alegrei muito com as palavras daquele homem, né? E ali um servo de Deus, um novo homem em Cristo Jesus. E vale a pena, irmão. Vale a pena você ouvir a correção do Senhor. Vale a pena você corrigir os seus erros. Porque você se torna uma luz, você se torna um exemplo. As outras pessoas vão olhar para você e vão dizer: pá, eu queria ser, se eu fosse ser crente, eu queria ser igual aquele ali, ó. Porque aquele ali é um crente de verdade. Porque tem muitos por aí que diz que é crente e é só de fachada, só da boca para fora. Mas seja um crente genuíno, verdadeiro, que as pessoas lá fora vejam Cristo em você, que a luz de Cristo brilhe, resplandeça, a glória de Deus resplandeça em você, hoje e para todo sempre. Amém? Espero que eu tenha esclarecido o assunto aqui, é um assunto amplo. Se eu tiver uma outra oportunidade, espero aprofundar. E que Deus abençoe a vida de vocês. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, que a cada dia o Senhor nos abençoe mais e mais.